Gente, Marcela Tropp, especialista em gestão pública, é nossa colunista aqui na segunda edição do Central 98 e hoje falando sobre a Pampulha. Sim, cartão postal de Belo Horizonte. Você está achando lá meio largado, meio esquecido? Esse é o tema de hoje. Marcela, bom dia, seja bem-vinda ao Central mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia. Temos uma presença Bom diferente dia. hoje, Hoje né? temos. Estamos aqui cumprindo o João, né? Cobrindo o João, aliás, que tá dengoso, tá em casa Tadinho, de dengue, então gente. tá aqui substituindo ele. O João foi abatido bom. pelo Aedes aegypti, coitado. Muito bom. Tanto me imitou o mosquito aqui na 98 que ficou Eita. adoecido. Mas nós esperamos essa semana que vem, viu, João? Espero que tá você se melhore recuperando. rápido. Já tá se recuperando, graças a Deus. Mas vamos falar de Lagoa da Pampulha, pessoal. Eu morei a vida inteira no Jaraguá, morei 24 anos, então a Lagoa da Pampulha era o quintal da minha casa e eu vi esse espaço ao longo dos anos ir se deteriorando. Seja por conta da limpeza que nunca aconteceu, a lenda de que a lagoa seria despoluída, seja por causa das placas de sinalização que estão cada dia piores e mais apagadas. O turista chega ali, ele não consegue ler nada sobre o nosso conjunto arquitetônico. A gente teve também esse debate em torno do conjunto arquitetônico da Pampulha, do patrimônio da humanidade, se a gente vai perder esse título ou não vai por conta dessa deterioração ao longo dos anos. E eu tenho um sonho para a Lagoa, que é ver aquele espaço como o JK pensou, com mais bares, mais restaurantes na orla da Lagoa, para a gente aproveitar aquele pôr do sol maravilhoso e, claro, a gente poder praticar esportes aquáticos de volta na Lagoa da Pampulha, com um ônibus turístico passando ali, explicando tudo, onde é a casa do Kubitschek, onde é o Museu de Arte da Pampulha, enfim, tem muita coisa que a gente poderia aproveitar melhor na região e, infelizmente, eu não vejo hoje a gente aproveitando esse espaço. Fica até chato levar o turista lá para conhecer, não é, Carol? Eu falei aqui com o Júnior que todo mundo que vem a BH, meu esposo é de fora, de Salvador, né? Então a família vem, tá incluído no roteiro levar na Lagoa da Pampulha. Todo mundo quer conhecer a região. Mas eu confesso que em alguns momentos a gente passa por umas áreas ali que você fica assim meio... Com medo, né? Até medo. Aquele musgo abandonada. verde ali na lagoa, um mau cheiro ali, como você disse, placas que você não consegue ler as informações. E aí a gente fica, nossa, aquela sensação ruim assim de a gente não estar cuidando bem, né, para receber as pessoas e pra gente mesmo, porque afinal de contas, eu sou frequentadora da Pampulha. Final de semana gosto de pegar ali e caminhar na orla, mas a gente fica triste com essa falta de cuidado, mas a gente não pode deixar de falar, de cobrar. Gente, é um conjunto arquitetônico lindíssimo, importantíssimo, é cartão postal de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que é a cobrança do poder público e a cobrança também para que a gente faça a nossa parte como cidadão para preservar aquilo, né, Marcela? Com certeza. E a turma estava na bronca lá no Instagram. A gente abriu a caixinha, um pepino, uma solução para falar sobre a Lagoa. E tem um Instagram oficial, lagoadapampulha.oficial, que mandou: queremos um plano de futuro, um projeto de revitalização e não só de despoluição. Realmente, falar de despoluição da Lagoa é muito pouco. Tem muito mais que a gente consegue entregar. E o pessoal foi dando ideia. A Ana Pimenta mandou que a gente tem que atrair mais empresas de entretenimento para BH. Não temos muito o que oferecer para os turistas na região. E também o Franklin disse que a lagoa fora dos pontos turísticos está abandonada. Então, quando a gente chega do outro lado daquele buzz ali que a gente tem perto ali do Shopping da Fábrica, da Casa do Baile, aquela curvinha que bomba ali da Lagoa da Pampulha, realmente a gente tem uma região que está com mato muito alto, que está com pouca iluminação, que o transporte público vai ficando cada vez mais difícil de conseguir, porque a lagoa, gente, é uma extensão gigantesca, são 18 quilômetros e a gente está falando da maior regional de Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha, ela está na região Pampulha, que em termos de extensão territorial é a maior regional da Pampulha. Então, a gente não pode só falar de despoluição, falar do esgoto, tem vários despejos irregulares ali na lagoa, que a prefeitura precisa fiscalizar e fazer a ligação desses esgotos na Copasa. É importante ter um diálogo com a região metropolitana também, para que outras cidades que acabam despejando o esgoto ali não o façam mais. Só que também a gente tem que falar de sonho. Não dá só para manter a lagoa limpa, bem organizada, se a gente não tiver um ônibus turístico que circule, mostrando ali os pontos. Inclusive, eu quero dar um alô aqui para o Jefferson, da associação aqui da Praça Maria de Dirceu, que ele tem uma jardineira e, por conta própria, ele roda de vez em quando ali com turistas na orla da lagoa. Só que esse é um serviço que a prefeitura muito bem poderia oferecer. Hop-on, hop-off, né? Aqueles ônibus de 2 andares. Eu ia falar pra gente poder isso. conhecer. Todo lugar que a gente viaja, né, locais turísticos, tem esse esquema do ônibus que é muito legal, porque você paga ali para poder utilizar o ônibus e você pode descer e embarcar no ônibus quantas vezes você quiser.
para conhecer os pontos turísticos. Eu acho um modelo sensacional para conhecer a cidade, principalmente quando a gente tem um tempo curto, Isso. porque você já vai direcionado, é como se você já tivesse um roteiro pronto dos principais pontos ali e fica muito mais fácil, porque você paga um valor fechado e aí fica aquele ônibus circulando, você desce nos pontos que você quer e embarca quantas vezes você quiser, já está incluso dentro daquela tarifa, que é esse modelo. Eu já fiz diversas vezes, em diversas cidades, e eu acho que funciona demais. Seria maravilhoso se a gente tivesse algo assim na Pampulha e para outras regiões de BH também. Hoje falando da Pampulha, porque é o tema, né? Mas seria muito legal. Seria maravilhoso a gente ter um ônibus como esse, ou uma van que fosse, né? Um carro. Dá para fazer até de bicicleta, né? Esse trajeto, aquelas bicicletas que cabe a família toda. Só que não adianta também fazer o trajeto e chegar nos pontos, a sinalização ela tá ruim. Inclusive, eu fui a única vereadora que indicou emendas, tá, gente? Fazer o jabá aqui para revitalizar essa sinalização das placas do conjunto arquitetônico. E tem um outro problema também, que o Museu de Arte da Pampulha está fechado desde 2019. A gente achou que era por conta da pandemia, mas investigando o que aconteceu, tem dinheiro parado lá em Brasília. Obra que poderia já ter começado e que a prefeitura, de novo, precisa fazer a bancada de Brasília para ir lá reivindicar os recursos para a revitalização do museu. E aí, enquanto isso, ele fica fechado, menos gente transitando. Ali é uma região muito residencial, que também dificulta essa questão da segurança, porque com menos gente na rua tem mais uma facilidade de coisa errada acontecer, porque tem menos gente olhando. E aí, na hora que a gente vê o cenário da Pampulha como um todo, desde a limpeza, que é o básico, até essa falta de projeto, de cidade, né, de desenvolvimento regional ali para a Lagoa, o cenário ele é muito ruim, porque as pessoas estão reclamando lá no Céu Azul, do outro lado, de ocupação irregular, de insegurança. E, em compensação, as pessoas que estão aqui no São Luís, que estão em casas de muito boa condição, elas não conseguem, por exemplo, acessar um supermercado com facilidade, porque a Lagoa tem regras muito rígidas também de ocupação. É claro que ninguém quer construir um arranha-céu na orla da Lagoa, não é isso que eu estou falando aqui. Mas é importante a gente flexibilizar um pouco mais, porque senão um supermercado, uma padaria já vai ficar difícil. E aí as pessoas precisam pegar carro, isso sobrecarrega o trânsito da Pampulha. Passar na orla é difícil, porque é uma pista só. Em muitos momentos você tem ainda os ciclistas usando aquele espaço, as pessoas correndo. Então, quanto menos carro, melhor para a Lagoa da Pampulha. Só que, para isso, as pessoas têm que fazer as coisas a pé. E não dá para acessar, por exemplo, uma padaria, uma escola com facilidade, um supermercado, sem pegar carro para quem mora ali naquela região. O pessoal aí do São Luís, do São José, sabe muito bem do que eu estou falando. E quem mora lá do outro lado também, no Itapuã, no Santa Branca, sabe o que eu estou falando. Tudo na Pampulha tem que pegar carro, porque o transporte é ruim. São bairros muito residenciais e muito engessados em termos de comércio e de entretenimento. E isso acaba deixando a região sem graça. Né, vazia, sem graça, sem criatividade. Agora, Marcela, a gente sabe que esse ano vai ter a etapa da Stock Car aqui em Belo Horizonte, que é uma grande polêmica porque vai ser lá na região, né? Vai pegar ali a Avenida Rei Pelé e toda aquela regional da Pampulha. Então a cidade vai ser também muito mais visitada, muito mais vista, inclusive provavelmente internacionalmente, porque é uma corrida que é transmitida para outros países, muitos turistas no local, lá em toda a região da Pampulha, e provavelmente ainda vão ter aí outras etapas nos próximos anos aqui em Belo Horizonte. Você acha que por conta disso existe alguma chance de haver um melhoramento naquela região? Acho que é a grande oportunidade de Belo Horizonte de aproveitar o evento da Stock Car para fazer essa movimentação maior na Pampulha. Não só porque o evento vai atrair muitas pessoas para a região, que muitas vezes não conhecem a região da Pampulha, estão para o lado de cá, na Centro-Sul, e acham longe ir até a Pampulha, mas também todo o setor de comércio ao redor. Então, você vai precisar de hotel para essas pessoas, você vai precisar de transporte para essas pessoas, você vai precisar de restaurantes. E o que tem hoje disponível na região da Pampulha, ali até Ouro Preto, que é um bairro mais movimentado, que tem uma ocupação mais diversificada, não vai dar conta. É uma expectativa de público muito grande, a expectativa de girar muito dinheiro. E eu acho que a prefeitura deveria tratar esse assunto da Stock Car com um pouco mais de leveza, porque a pauta hoje foi, infelizmente, capturada pela discussão ali das árvores, que para mim foi uma condução muito ruim da prefeitura, de falta de transparência com as pessoas e de explicar melhor como que esse processo ele ia acontecer. E eu, inclusive, pesquisando, descobri que a Stock Car está plantando 1.600 árvores, 1.688 árvores e 1.000 só naquela região ali da Pampulha, repondo as mesmas espécies. Isso não está sendo falado. É importante a gente deixar isso claro aqui,
Porque se a gente ficar também preso somente a essas compensações ambientais, a gente deixa de aproveitar uma oportunidade econômica da pauta. A árvore é fundamental, precisa recompor, precisa deixar a barreira acústica, que é um legado também do evento para a região da Pampulha, porque se tem barreira acústica, você consegue usar o Mineirão com mais tranquilidade para fazer alguns shows que já acontecem hoje, mas que incomodam os moradores com barulho. Então, por que não aproveitar a Stock Car como essa oportunidade de fazer a listinha de Papai Noel? Tudo que eu gostaria de melhorar na Lagoa da Pampulha, vamos pedir, porque agora é a hora, com o evento acontecendo, da gente deixar um legado para essa região. E você falando da região também, dessa questão de flexibilizar ali as construções, a questão, né, de centros comerciais, realmente, né, eu sinto falta até de mais opções de restaurante, por exemplo. A gente tem alguns famosos ali, mas são os mesmos. A gente não vê surgir novas opções. E sabe aquele clima que a gente tem assim de Belo Horizonte? Não tem mar, mas tem a Lagoa da Pampulha. De ter ali uma extensão de bares e restaurantes, barzinhos, onde a gente pudesse aproveitar mais com a vista. Eu fico achando que tem poucas opções nesse sentido para a gente aproveitar. Às vezes eu confesso, saio daqui de Belo Horizonte para ir frequentar a orla de Lagoa Santa. Porque tem justamente isso. Você chega ali, tem uma faixa ali de bares e restaurantes que você passa e fala, a música desse aqui me agrada mais, pô, se eu já fui, vou conhecer o do lado. Então, assim, Belo Horizonte, realmente, eu acho que está faltando um pouco da gente ter essa vida mais ativa para a questão de que a gente sabe fazer muito bem, né? Boteca é com a gente mesmo. Exatamente. Eu estudei a metade da minha vida escolar no Colégio Promove Pampulha, que está ali na cara do Gol da Lagoa. Depois estudei na Fundação João Pinheiro. Sempre morei na região do Jaraguá. E a maior dificuldade sempre foi, nossa, vamos almoçar, né, na João Pinheiro, onde que tem um local próximo? Nunca tinha um local próximo para almoçar. Com o passar dos anos, essa região ali da Avenida Santa Rosa, da Orla da Lagoa, ela ganhou o Verde Mar. E eu não sei se vocês sabem dessa história, mas aquele supermercado Verde Mar, ele quase foi fechado. Foi fechado porque aquela via era muito restritiva para a criação de novos empreendimentos. Pergunta lá para o pessoal do São Luís, do São José, se eles não gostam do Verde Mar. Pergunta quantos empregos diretos e indiretos foram gerados por aquele Verde Mar. E não mudou nada. Não tem poluição da lagoa com a chegada do supermercado, só melhorou, tem mais gente transitando. Aquela pracinha ali era ocupada por usuários de droga. Hoje, como você tem o supermercado em frente, você tem movimento, você tem crianças ali brincando, você tem famílias frequentando a praça. Isso quando o mato não está muito alto, que a gente pede capina, viu, prefeito? Direto para poder arrumar aquele cantinho em frente ali do Verde Mar. Mas era um supermercado que, se não fosse mudada a legislação atual de uso e ocupação do solo, a gente não teria. E aí, existe uma tendência, gente, na Lagoa da Pampulha, naqueles casarões ali, que é importante a gente discutir. As famílias antigamente eram muito maiores. 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Meu avô, inclusive, teve 7 filhos numa casa ali no São Luís. Não na orla, mas ali próximo. E hoje, todos os irmãos não tiveram mais do que 3. E ninguém ficou com a casa. Ninguém quis morar naquela casa gigantesca. E hoje a prefeitura dá poucas alternativas para essas famílias que às vezes herdam essas casas de forma de aproveitamento. Ou elas podem virar os ILPIs, as ILPIs, que são as instituições de longa permanência, famoso asilo para as pessoas idosas, ou elas podem virar escolinhas de criança, no máximo ali elas vão virar uma clínica de fisioterapia. Poxa vida, aqueles casarões poderiam ser salões de festa arrojados, poderiam ser restaurantes muito bacanas, com a vista para a orla. E aí a prefeitura organiza com os empreendedores. Pessoal, aqui não pode ter música, porque vai incomodar a vizinhança. Aqui a gente precisa encerrar mais cedo, vai ser um brunch de domingo, vai ser uma padaria, um café da manhã gostoso. Enfim, dá para a gente dar vários outros usos para aqueles casarões. E se a gente não discutir o planejamento urbano da região da Pampulha, a tendência é a região morrer. E a gente tem invasão dessas casas, depreciação desse patrimônio e, ao longo do tempo, ninguém querer morar na Pampulha, porque isso vai ficar perigoso, tem menos gente na rua, você não tem um supermercado, uma padaria, isso vai inviabilizando a ocupação do espaço. Por que todo mundo quer morar dentro da Contorno? Porque você tem tudo a pé, ao alcance ali de 3, 4 quilômetros a pé. No máximo, você vai pegar um Uber para voltar com as sacolas do supermercado para casa. Na Pampulha, essa não é a realidade. Estou falando da orla da Lagoa da Pampulha. Então, é importante a gente ter esse debate maduro, de que ninguém quer falar de prédio na orla da Pampulha, mas 4, 5 quarteirões para cima a gente precisa discutir sobre isso e a gente tem que dar outros usos, porque senão esses casarões eles vão cair no ostracismo e as pessoas não vão nem ter dinheiro para comprar quanto vale um casarão de 4, 5 milhões na orla da Pampulha. E fica lá. E vai ficar abandonado.
E aí vai ter um outro problema que a prefeitura vai ter que lidar, que são imóveis ocupados, imóveis que são frutos de briga de herança, que foi o assunto de semana passada. Aqui no Central, nós falamos dos imóveis vazios do centro. Nós queremos um novo hipercentro na região da Orla da Lagoa? Eu não quero. Porque olha como é muito mais difícil resolver os imóveis vazios do centro do que se você puder prevenir, trazendo novos usos para os imóveis que hoje têm vida na Pampulha, mas que estão limitados a poucas atividades econômicas. Marcela, pra gente, né, falta um tempinho aqui pra gente encerrar. Falamos sobre a limpeza da lagoa, mas é um ponto que sempre chama muita atenção, diversas participações falando sobre isso, sobre o espelho d'água, que é um incômodo até meu quando leva alguém lá. A gente, né, é linda quando você olha a foto, mas quando você chega perto ali e vê esgoto e o mau cheiro, aquilo incomoda. Será que a gente vai resolver esse problema? Ou será que a gente vai ficar eternamente aí, né, falando sobre a limpeza e nada vai acontecer? Bom, gente, limpeza da Lagoa da Pampulha tem alguns pontos principais. Primeiro, o prefeito precisa sentar na mesa com os outros prefeitos da região metropolitana que despejam muito esgoto ilegal na nossa Lagoa da Pampulha. Porque o ônus de tomar conta é toda a prefeitura de Belo Horizonte. Mas as casas de contagem estão despejando esgoto por ali. A gente sabe muito bem que isso acontece. É importante ter também um diálogo com a Copasa, para que isso não seja feito à revelia da Copasa, que é quem regula todo esse sistema de esgoto. É importante, quando a gente fala de limpeza também, ter a limpeza de fato. A prefeitura fazer contratos sérios de limpeza da lagoa, que não fiquem só enxugando gelo. É importante a gente falar do assoreamento natural que a lagoa tem, que de tempos em tempos tem bancos de areia que vão sendo formados ali e isso atrapalha o espelho d'água. Isso foi identificado na CPI da Lagoa da Pampulha lá na Câmara e é importante isso ter periodicidade e ser feito de maneira preventiva. A gente precisa recompor a vegetação da orla da Pampulha para que ela fique cada vez mais bonita, arejada, e isso ajuda também a manter ali o espelho d'água. E é importante que a gente tenha uma força-tarefa nessa limpeza, porque se as casas não pararem de despejar esgoto, a prefeitura vai jogar dinheiro fora limpando a lagoa. E se a prefeitura continuar jogando dinheiro fora, as casas não têm incentivo nenhum para parar de jogar, porque ninguém está tomando multa, ninguém está sendo incomodado ali no seu dia a dia. E eu quero trazer um caso aqui que eu pesquisei lá do Lago Paranoá, que é um lago artificial em Brasília, que tem vários points ali de restaurantes. Opa, pode ir. Entorno, desculpa. Que tem vários points ali de restaurante no entorno e que na década de 70, vou colar aqui, era um lago quase 100% poluído. E com uma força-tarefa, o governo ali, que é um governo distrital, né, ele conseguiu fazer essa limpeza, fechando a saída de esgoto e limpando desses córregos, né, e limpando, de fato, o Lago Paranoá, que hoje tem esporte aquático, o pessoal faz ali o stand-up paddle, né? Anda de canoa, faz a canoagem, anda de barco, faz turismo ali dentro. E eu não acho que a Pampulha, que a Lagoa da Pampulha está longe disso. Mas tem que ter um esforço político para a gente conseguir resolver. Aí, Marcela Trop, especialista em gestão pública aqui na segunda edição do Central 98. Terça-feira que vem tem mais. E enquanto isso, você conversa com ela lá nas redes sociais. @Marcela Trópia para a gente continuar falando sobre Lagoa da Pampulha, sobre o meu sonho para a região da Pampulha. E a gente sempre tem aquela caixinha especial que é um pepino, uma solução. Outro dia eu resolvi fazer um post, sabe, Carol, com um pepino, uma solução. Foram 150 comentários, eu tô respondendo pepino até hoje. Então eu não vou abrir a caixinha por enquanto não, porque o volume foi demais, viu, gente? Mas @Marcela Trópia, eu espero vocês lá pra gente continuar esse papo. Obrigada, Marcela. Até semana que vem.